Nós vamos, Pai, para momento da palavra, momento de compartilhar, Pai, parte daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que cada pessoa que está aqui agora, Pai, possa estar transbordante da sua paz. Se alguma pessoa que está aqui, Deus, talvez está com alguma dor física, talvez algo que necessite de uma cura, alguma situação que talvez tenha passado na semana, talvez algum medo, alguma aflição, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que nesse momento venha estar derramando cura e restauração, para que a Tua palavra possa cumprir 100% daquilo que o Senhor determinou nessa noite. Por isso nós Te agradecemos. Amém, amém. Você pode sentar. Boa noite para todos vocês. Que bom ter mais uma vez vocês aqui. Que bom ter a oportunidade de estarmos reunidos como família de novo. Eu espero que mais uma vez você possa continuar com o seu coração muito aberto àquilo que Deus já preparou para você nessa noite. Eu quero hoje compartilhar com você uma mensagem com o tema um coração preparado. Um coração preparado. Eu vou falar sobre uma parábola muito conhecida, a parábola do semeador. Momento em que Jesus começa a trazer algumas instruções, no capítulo de número 13 de Mateus. Nós vamos ler os 9 versículos primeiros desse capítulo. Ele também se encontra em Marcos, no capítulo 4, também está em Lucas, no capítulo 8, em Lucas mais reduzido, em 4 versículos. Mas nesse capítulo nós vamos ver Jesus falando o capítulo inteiro sobre uma mensagem, a mensagem do reino. E eu espero que você possa realmente estar com o seu coração totalmente aberto àquilo que o Espírito Santo tem preparado já para você. Porque às vezes as situações e as circunstâncias nos impedem de ver algumas coisas que já estão favoráveis para nós. Outras de caminhos que Deus vai nos ajudar a trilhar para que as coisas mudem e nós possamos então poder receber a porção do que Ele sim preparou. Eu quero antes explicar o que é uma parábola, por que Jesus falava por parábola para algumas pessoas. A primeira questão é pelo fato da habilidade que Jesus tinha, mas a parábola era a maneira que Jesus tinha de conectar com as pessoas exemplos do seu cotidiano que fizesse sentido para elas. Nessa época as pessoas não tinham acesso à educação, por exemplo, então as pessoas eram muito humildes, então ele precisava usar alguns exemplos que facilitasse. Era um tempo em que a palavra era acessível a poucas pessoas. Então ele usava coisas do dia a dia, do trabalho, do convívio da família, para usar como exemplo, para complementar a palavra de Deus, para que as pessoas pudessem entender. E exatamente aqui no versículo 1, então, ele começa essa parábola do semeador, que eu quero ler com você. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol,
as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, deu boa colheita, 100, 70 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus então, ele usa o exemplo de um fazendeiro, de um semeador, que ele então vai começar a lançar as suas terras para logo preparar para a sua colheita. Eu não sei quantos de vocês já viram um arado, mas normalmente ele é comprido, ele tem algumas lâminas, numa distância um pouco mais talvez de 1 palmo, dependendo da regulagem, e quando ele vai passando na terra, ele vai virando a terra. Só que no meio da terra, então imagine que tem as 2 lâminas do arado, que ela passa, ela vai deixando um trilho, o trilho da terra que não foi mexida. E normalmente então, o fazendeiro ou o semeador, ele vai passando, jogando essas sementes, nesse trilho que a lâmina do arado não mexeu, jogando as sementes nas terras em que foram mexidas. E diz a palavra então que esse homem começou a jogar as suas sementes, e ao jogar as suas sementes, algumas sementes caíram no meio do caminho, justamente nessa terra onde praticamente não foi mexida. Então nós lemos aqui que alguns pássaros vieram e comeram essa semente. A outra, algumas sementes caíram em meio a uma terra com pedras. Então tinha uma camada fina de areia, de terra em cima dessas pedras. O fruto da semente, ele nasceu, só que não resistiu, por não ter sementes profundas. Quando veio um sol, então matou esse fruto. O terceiro, então ele cai as sementes numa porção da terra onde tinham espinhos ou ervas daninhas, e aí quando começou a crescer então esse fruto da semente, foi sufocado por esses espinhos e morreu. E uma outra terra, era uma terra boa, uma terra que deu fruto e começou a trazer alguns resultados. Nós vimos que trouxe o resultado de uma semente, ele trouxe 100, trouxe 70, trouxe 30. Quando Jesus falou isso à multidão, falou sobre essa parábola para todos que estavam lá em silêncio ouvindo, nós vimos que Jesus teve que entrar num barco, se deslocar da beira da praia e falar sobre esse barco às pessoas. Ele volta, e aí os discípulos o questionam. Então do verso 1 ao verso 9, nós vemos o momento em que Jesus está falando dessa parábola para a multidão. Do verso 10 ao verso de número 17, nós vemos uma conversa de Jesus com os seus discípulos. E seus discípulos começam a questionar: Senhor, por que você fala com a multidão por meio de parábolas? Já não era a primeira vez que Jesus fazia isso, mas especificamente aqui nesse capítulo ele está falando sobre o reino. E aí então ele começa a explicar para os discípulos que os discípulos, pelo coração deles, pela maneira já que eles tinham os seus ouvidos abertos, os seus olhos abertos para a mensagem, eles receberiam a revelação, os segredos do reino do céu. Aquele que já tinha algo, seria lhe dado mais, e ele começa a dar exemplos. Ele fala de um exemplo lá de Isaías, daqueles que muitas vezes vão ouvir, mas não vão entender. E aí ele vai chegando no finalzinho dos versículos ali, no versículo de número 17, ele fala: olha, felizes são vocês, porque estão com seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos. Ele está se referindo literalmente à mensagem que já faziam alguns capítulos que ele vinha falando às pessoas. Praticamente no capítulo 10, 11, 12, ele já vinha trazendo uma mensagem, a mensagem da palavra verdadeira, do verbo vivo que se fez carne, que era Jesus,
da palavra dos profetas que um dia haviam, tido a revelação de Deus que Ele viria. E essas pessoas, os seus discípulos, eles já tinham entendido essa revelação. Eles já tinham, literalmente usado os seus ouvidos e os seus olhos para perceber o que estava acontecendo, que Jesus estava ali. Então ele explica que não gastaria um tempo explicando mais detalhes para talvez uma multidão de curiosos, de pessoas que talvez não estivessem com o mesmo coração. E aí do verso 18 ao verso de número 23, nós vemos Jesus então explicando para os discípulos essa parábola, trazendo o significado de cada detalhe desse solo. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas dependendo da maneira como uma pessoa vai explicar um fato, eu fiz alguma coisa e errei e tal, e a pessoa vai explicar, se ela vier explicar para mim de boa, eu vou entender tudo. Se eu tiver que me arrepender, eu vou me arrepender. Se eu tiver que corrigir alguma coisa, vou corrigir. Mas se a pessoa vier falar comigo já, no veneno, já na treta ali, eu já vou me fechar totalmente. Parece que eu vou fazer questão de não entender, parece que a gente bloqueia. Porque eu sou uma pessoa que busco tratar todos com educação, com respeito. Eu sou uma pessoa que a pandemia, até às vezes me dá umas crises, porque eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto do contato com as pessoas. Então, dependendo da maneira como a pessoa vai falar uma mesma coisa, o meu coração pode bloquear aquilo, ou simplesmente se abrir para receber aquela mensagem, aquela direção, aquela instrução. Eu não sei se você conhece alguém que você pode explicar uma coisa para ela, resumida, detalhada, pistola para ver se ela entende. Você pode desenhar a situação. Se você tivesse dinheiro, você ia pedir para a Marvel fazer até um filme da história, para ver se a pessoa ia entender, mas ela não entende, porque ela é cabeçuda, literalmente tem um coração endurecido. Porque na verdade existem pessoas que, independente da maneira mais amorosa, do melhor jeito do mundo, que você tente passar uma mensagem, às vezes essa pessoa vai se fechar, vai fechar o seu coração, não vai entender. E quando Jesus começa então, na verdade, a explicar a parábola do semeador, o que ele está querendo dizer aos seus discípulos, é que o semeador é ele, que a palavra é a semente, e que o solo é exatamente o nosso coração. Só que a palavra, a maneira como Jesus chega para todas as pessoas, é da mesma forma. Infelizmente, talvez em algum momento, talvez a mensagem de Jesus chegou a você de uma forma totalmente distorcida, porque coube ao homem a responsabilidade de transmitir a mensagem. Infelizmente, a maneira muitas vezes como o homem transmite essa mensagem não é como a essência de Jesus, numa simplicidade, numa verdade, numa humildade. E aí você tem algumas crises, então você automaticamente se fechou, mas a mensagem verdadeira de Jesus, ela sempre vem com muita clareza a todos nós, e para todos os corações. Então Jesus começa explicando que esse semeador soltou algumas sementes em uma terra, e essa terra veio então, em meio ao caminho, então veio alguns pássaros comer essa semente. O que é essa semente? O que seria esse solo? É o coração, que recebe a palavra de Jesus, que recebe a palavra de verdade, que ainda tem poder para transformar as nossas vidas, para curar corações. Só que quando recebe essa palavra, simplesmente a recebe de uma forma totalmente superficial. Qualquer coisa já pode vir e roubar a palavra de Jesus do seu coração. Aí Jesus segue dizendo então o outro exemplo, o exemplo de uma semente que cai em uma terra, ou seja, em um coração com pedras, com uma camada fina de areia. Um fruto é gerado,
Só que quando começa a crescer esse fruto, começa a ter vida, e ele encara o sol, como nós lemos, ou seja, as adversidades, as dificuldades, as lutas, porque não pense você que o fato de nós virmos à igreja, simplesmente anula as nossas dificuldades. O fato de vir à igreja não faz com que nós venhamos agora a ser mutantes com superpoderes que nos blindam e nós não temos nenhuma dificuldade, nenhum problema, nós continuamos, só que agora nós temos Jesus para nos ajudar a ter uma saída desses problemas, a nos capacitar, a nos dar força. E aí muitas vezes nós deixamos esses problemas nos derrubarem, porque a palavra de Jesus está como esse fruto. Ele não criou raízes profundas, então as raízes profundas de um fruto, por exemplo, de uma árvore, faz com que gere força para as adversidades, mas um alimento saudável. E aí qualquer coisa te desestabiliza, aí você quer desistir, ai a minha vida acabou, chega, aí você talvez, muitas vezes quer até acabar com sua vida. Pare com essa besteira, pare com isso, porque talvez a sua vida não está legal, porque alguém disse algo para você, que você não gostou. Olhe para Jesus, veja o que Jesus tem a falar para você, o amor que Ele teve por cada um de nós, sabe, com a capacidade de entregar a sua vida por nós. Então Jesus vai falando sobre o terceiro coração, de uma semente que cai num solo, que tem espinhos. Esse fruto, de certa forma, a terra era boa para criar raízes. Talvez esse fruto criou raízes, mas ao começar a crescer, é sufocado por esses espinhos. Sabe o que é isso? É sufocado com as coisas externas. Por muitas vezes, talvez a gente venha aqui, nós nos alegramos da palavra, nós nos enchemos com louvor, nos animamos para a próxima semana, só que passamos a semana inteira sendo bombardeados por ilusões colocadas aos nossos olhos, por coisas que o mundo tem a oferecer. Existem muitas coisas boas, mas a palavra nos ajuda a identificar quais são as coisas que vão ser boas para nós, alguns valores que nós precisamos ter na nossa casa e na nossa vida. Mas muitas vezes a palavra de Jesus, ela é abafada por esses espinhos que causam feridas, porque muitas vezes as pessoas chegam para você e dizem: o que você está fazendo? Que vida é essa que você está levando? Por que não fazer tal coisa? Quando na verdade você pode dizer a essa pessoa: mas por que não deixar de fazer por Jesus? Então ele chega no último exemplo, que é o exemplo de um coração, de uma terra boa, onde essa semente dá fruto bom, e ele começa a dar alguns resultados. Esse é o coração que Deus espera que nós possamos ter, um coração de receber a boa palavra, a boa mensagem de Jesus, que é viva e que continua tendo muito poder, que continua trazendo alívio, que continua trazendo paz para todos nós, que não tem como explicar, somente experimentar e usufruir. E quando nós então somos essa terra boa, nós estamos com o coração preparado, nós começamos a trazer resultados, como foi falado nessa parábola: 100 para 1, 70 para 1, 30 para 1, nós começamos a ser surpreendidos com a capacidade que vamos alcançar pela palavra viva de Jesus em nós, não pelo que as pessoas vão dizer, não pelas circunstâncias que te limitam, mas por aquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos, pensamos, ou imaginamos, aí tem uma vírgula e diz, segundo o poder que em nós opera. No capítulo 10, se eu não me engano, no verso 1, Jesus reveste os discípulos de autoridade para eles fazerem coisas surpreendentes que até então talvez não estavam ao seu alcance.
Entenda, depois que Jesus morreu naquela cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia, Ele deixou o seu Espírito Santo para nós, e aquilo que um dia era necessário, que nós tivéssemos um sacrifício para ter acesso ao Pai, que nós tínhamos coisas que nos separavam de Deus, agora nós somos o templo do seu Espírito Santo. Agora nós temos um poder com Deus, de fazer coisas extraordinárias, desde que o nosso coração esteja pronto e preparado para receber a sua verdade. E não é a verdade que qualquer pessoa fala, é a verdade que Deus Pai nos fala. É essa que pode passar mais 2000 anos, ela não mudará. A maneira de comunicar as coisas podem mudar, mas os princípios e a base se mantêm a mesma. A mesma. Eu quero ler com você o versículo de número 23 de Mateus. Jesus falando sobre essa última semente, quando Ele explica aos discípulos, diz: e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 para um. Não estava conseguindo ler daqui. Só que tem uma coisa interessante aqui. Quando o nosso coração, ele está tranquilo em Deus, ele está tão bom, com uma terra boa, nós vamos parar de olhar no horizontal. Por exemplo, eu estou olhando para todos vocês aqui, eu estou vendo vários de vocês, então eu consigo comparar algumas coisas, algumas pessoas que estão de azul, outras que estão de jeans, de preto, de branco, algumas estão com calor que nem eu, outras estão com mais frio. Quando nós ouvimos a palavra verdadeira, nós paramos de nos limitar a olhar simplesmente aqui, ó, e nós começamos a olhar numa visão diferente, daqui para cima, para Deus. E aí quando nós começamos então a ter essa visão de olhar para o céu, para Deus, o foco em Deus, o foco em Jesus, nós não temos tempo de olhar para o lado e ver que o nosso irmão teve 100, que eu tenho 30, que o outro lá tem 60, que o outro lá vai ter 80, eu paro com a comparação, porque eu sei que tudo que eu tenho é suficiente, foi o que Deus preparou para mim, e foi o que talvez eu poderia administrar bem, que eu poderia cuidar bem. Então, se tem existido nesse tempo em sua vida, comparações de situações, é porque o seu olhar precisa ser corrigido. Você tem recebido a verdade, a palavra que transforma, então olhe para o lugar correto, olhe para o céu. Aquele que tem ouvido, ouça. E como coração bom, eu lembro de Gálatas, se a banda quiser voltar, se a galera quiser voltar já, eu lembro de Gálatas capítulo 5, eu não lembro se é 20 e 22 ou 22 e 24, que fala sobre algumas características do fruto do Espírito, porque o momento em que eu tenho um bom coração, então, que eu sou direcionado pela verdade de Jesus, com uma terra boa, dando bons resultados, eu vou ler com você, pode projetar ele, é 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando essa terra boa encontra essa palavra de verdade, um fruto maravilhoso que começamos a gerar por ter uma intimidade com Ele, uma condução dEle, são essas 9 características. As pessoas vão encontrar em você, e você vai encontrar em você mesmo, uma paz que você nem imaginava que tinha,
um amor pelas pessoas, uma mansidão, um domínio próprio, porque agora você consegue dizer não para algumas coisas que te fazem mal, que te destroem. Você vai dizer não, porque eu vivo a palavra da verdade, eu sou uma terra boa, e eu quero gerar um bom fruto. Que nessa noite, você possa entender que o seu coração precisa estar pronto para sementes que Deus já tem lançado sobre a sua vida, porque essa terra sendo boa, você terá resultados maravilhosos e surpreendentes, e eu tenho certeza que daqui a um tempo, talvez daqui a alguns anos, quando a gente tiver a oportunidade de estar junto, você vai me encontrar um dia na rua, talvez, visitando Curitiba, e vai dizer: ô Joe, eu sou aquele cara meio esquisito, aquela menina meio esquisita lá, lembra de mim e tal, eu chorava um monte, nossa, só te contava problemas. Pois é, eu fui muito tempo no Seja, e um dia essa palavra da verdade de Jesus encontrou meu coração. Hoje eu estou com uma família, estou vivendo tal coisa, eu tenho uma casa, sabe, eu vivo em uma cidade diferente, eu conquistei tantas coisas, porque um dia eu pude entender que eu precisava preparar o meu coração, e quando a semente de Jesus me alcançou, eu estava pronto. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, eu quero poder orar com você, e quero junto com você declarar o seu coração totalmente pronto. Quantos querem estar com o seu coração pronto para as sementes de Jesus? Eu quero. Eu preciso todo dia sondar o meu coração, todo instante, mas eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto para essa semente da verdade, para essa palavra que cura, que liberta, que restaura, que traz ânimo. Senhor Deus, eu quero nesse momento, Pai, abençoar cada um dos teus filhos que estão aqui, declarar sobre cada um deles, Pai, o coração aberto e pronto para ouvir aquilo que o Senhor tem, mas para receber aquilo que o Senhor tem, que é uma palavra de verdade. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a, sabe, não ter um coração superficial, nos ajuda a não ter um coração que simplesmente não permite ter raízes profundas, por conta da dúvida, da vergonha. Não existe algo maior e melhor do que o Senhor. Nos ajuda a ter um coração, sabe, não com que a qualquer situação adversa, ruim, venha me fazer desistir. Pai, faça com que o meu coração não venha ser um coração influenciado por todas as coisas e sufocado pelos medos, mas com que o meu coração nessa noite possa ser um coração pronto para a sua semente, uma terra boa, para dar 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Abra o seu coração, adore ao Senhor mais uma vez.